Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da coluna Astrologia e Transformação. Hoje trazendo 10 dicas para você que quer aprender astrologia. Então vamos lá, fique com a gente. Mas antes, claro, deixa aquele like da confiança. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal Realidade Fantástica e acione o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. Pessoal, durante a minha prática astrológica, muita gente pergunta como aprender astrologia. Então, o que eu vou fazer aqui é compartilhar 10 passos, muito baseados na minha própria experiência de aprendizado. Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto, conheça o seu mapa astrológico. Isso é muito importante. Assim, muitos podem dizer, mas poxa, se eu ainda vou aprender astrologia, como que eu vou conhecer o meu mapa astrológico? Muitos de nós que estudamos astrologia, que praticamos astrologia, derivamos esse interesse a partir da leitura do nosso mapa astrológico. Claro, a primeira vez que um astrólogo fez o meu mapa astrológico, eu tinha, eu acho, 15, 16 anos, né? E aquilo me encantou. Então você tem que conhecer o teu mapa astrológico. Talvez você já tenha feito o teu mapa astrológico com um astrólogo que te passou orientações, que falou sobre o seu Sol, sua Lua, seu ascendente, sobre outras posições planetárias. Se você não fez isso, eu acho que é o primeiro passo no caminho do aprendizado de astrologia. Então procure um astrólogo, né? Faça o seu mapa, um astrólogo, uma astróloga de confiança, faça uma leitura astrológica para que você sinta, se você já fez isso, muito que bem, mas para que você sinta o potencial da astrologia. Fazendo um pouco de propaganda aqui, se você quiser, você pode fazer comigo, né? Fica aí os meus dados na tela, você pode marcar uma leitura, mas isso de fato é o primeiro ponto, ou seja, a partir do conhecimento do próprio mapa astrológico é que o interesse na astrologia floresce e você começa a trilhar um conhecimento astrológico. O que nos leva ao segundo ponto, né, a segunda dica. Defina qual é o seu objetivo no estudo da astrologia. Por que isso é importante? Gente, a astrologia é um campo muitíssimo vasto. E você pode querer estudar astrologia pelas mais diversas motivações. Pode ser que você seja apenas uma pessoa curiosa, pode ser que você goste do assunto astrologia e que isso sirva assim como um enlevo, isso é uma situação. Pode ser que você busque autoconhecimento, e pode ser que você queira usar a astrologia profissionalmente. Talvez você queira se tornar um astrólogo, uma astróloga, talvez você seja um terapeuta holístico e quer usar a astrologia como forma de complementar a sua prática. Então é importante saber o que você quer da astrologia, porque isso vai definir a quantidade de esforço e de recursos que você vai colocar no aprendizado da astrologia. Então, defina os objetivos, né? Defina os seus objetivos. Bom, o terceiro ponto, né, uma vez que você conheceu o seu mapa astrológico, você definiu, quero estudar astrologia, quero ser um astrólogo, quero me desenvolver nesse conhecimento, é encontrar bons manuais de astrologia. O melhor conhecimento técnico depende que a gente tenha manuais de consulta, pessoal. Por quê? Porque mesmo quando se está avançando na astrologia, além de ter de estudar, você frequentemente tem de consultar. Eu sei que a internet está cheia de material, mas muitas vezes esse material é muito pulverizado, muito disperso, o que ainda não nos dispensa de procurar ter bons manuais. Então, vou passar alguns para vocês. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre livros de astrologia, mas vou passar alguns que eu acho interessante. Bom, então, são algumas sugestões. Um que eu gosto muito, né, pegando nesse primeiro tópico, é esse curso básico de astrologia, Marion D. March e Joan McIvers. São 3 volumes, pessoal, mas na verdade o primeiro volume é que é o que contém, digamos, as informações mais interessantes. Recentemente eu percebi que a editora Pensamento, ela relançou esse primeiro volume, então esse aqui eu comprei em sebos há muito tempo atrás, e talvez você ainda encontre em sebos, mas eu vi que a editora Pensamento, pelo menos esse primeiro volume, que na minha opinião é o mais importante, ela relançou. Então, essa é uma dica, né, de manual. Outro manual interessante, né, que a gente pode colocar nessa categoria de manuais, é esse livro aqui,
da Cláudia Lisboa. Os astros sempre nos acompanham. Se não me engano, também está sendo, tem novo para vender. Talvez você encontre em sebos, mas me parece que tem novo para vender. Por que a gente fala manuais, pessoal? Porque aqui aborda todos os elementos básicos, né? O que são signos, o que são planetas, o que são casas astrológicas, o que são aspectos, as posições planetárias, ou seja, tem, digamos assim, um panorama geral, tanto naquele que eu mostrei, como num livro como esse, tem um panorama geral dos elementos fundamentais da astrologia. Então, realmente vale muito a pena, né? Esse tipo de livro. Outros livros que eu recomendo são de um astrólogo aqui chamado Stephen Arroyo, um astrólogo muito prestigiado, né? E é este livro aqui, Normas Práticas para Interpretação do Mapa Astral, da editora Pensamento. Eu creio que está no prelo, né? Ou seja, que está sendo vendido ainda. Veja, ele comparativamente, né? Se você pegar aqui, são propostas diferentes, né? Mas, no entanto, é um livro bem interessante. Depois temos do mesmo autor esse outro livro aqui, Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Excelente livro para você entender a dinâmica que existe dentro de um mapa astrológico. É um livro muito bom, Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. E temos do mesmo autor esse livro. Esse livro eu só estou citando porque ele é muito difícil de encontrar, pessoal. E quando a gente encontra, infelizmente é caro. Que é Astrologia, Karma e Transformação. Essa é uma edição portuguesa. Eu tinha visto anteriormente ele em espanhol. Mas é um livro muito bom porque ele nos leva a elementos filosóficos, elementos reflexivos muito profundos na astrologia. Então, esse eu estou dando mais como a título de informação, porque eu já sei que ele é difícil de encontrar. Depois nós temos, posso indicar também um outro livro interessante, que ainda está sendo vendido, né? Pedro Tornaghi, Leonardo Astrólogo. Esse aqui é muito bom, ele trabalha com essa alegoria feita em cima da Última Ceia, no quadro A Última Ceia do Leonardo da Vinci, mostrando como da Vinci usou esse quadro para lançar uma mensagem astrológica importante. É um livro muito bom para que você aprenda sobre signos de uma forma bastante didática. Bom, então, essa é a terceira dica, né? Crie uma pequena biblioteca astrológica, mas comece pelos manuais, né? Bom, a quarta dica é essa dica, gente, vale para tudo, né? Não é só para estudar astrologia, eu creio que é para estudar qualquer tipo de coisa, mas é importante que se diga: defina e siga uma rotina de estudos. Então, gente, você não vai aprender astrologia se você muito incidentalmente lê, etc. Eu comparo muito ao estudo de idiomas. Se você achar que você vai falar inglês indo 2 vezes por semana, 1 hora e pouco num cursinho, isso não vai acontecer. Para você aprender idiomas, você tem que ter contato diário com o idioma que você quer aprender. A astrologia é a mesma coisa, ou seja, você tem que definir uma rotina de estudos que vai estar muito baseada naquele segundo ponto que eu coloquei, no seu objetivo. Ora, se o meu objetivo é daqui 6 meses estar tendo a possibilidade de interpretar o mapa astrológico, você deve definir uma rotina de estudos diários. Então, isso é fundamental no estudo da astrologia, que tem muitos elementos técnicos, Então, é importante que você defina e que você siga essa rotina de estudos. Bom, a outra rotina a outra dica é: domine os fundamentos. Gente, dominem os fundamentos. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, existem professores de astrologia muito bons, astrólogos muito competentes, muito mais do que eu, infinitamente, mas que às vezes, na hora de explicar o assunto, começam a misturar conceitos astrológicos com outras tradições, e a pessoa, de repente, ela nem entendeu o que é um signo, o que é o que é a função de um planeta da astrologia, o que é uma casa astrológica, e já começa a adicionar uma série de coisas. Então, eu sempre digo: mantenha
os fundamentos, domine os fundamentos, se você quiser avançar. Depois, né, depois você pode, claro, né, à vontade, fazer esse link da astrologia com o que você quiser. Mas para que você não se confunda, você não se perca, você procure se ater aos fundamentos. O que eu chamo de fundamentos? Entender o que são planetas, o que são signos, o que são casas astrológicas, são aspectos astrológicos. Ou seja, essas coisas têm que ficar muito claras no estudo da astrologia. O que nos leva à sexta dica. Puxa, professor, mas como que eu vou memorizar tudo isso? É complicado. Então, eu digo o seguinte: use flashcards ou cartões de memória. Veja só, por exemplo, você pode recortar um papel, né, ou mandar recortar e começar a fazer, colocar os signos. Por exemplo, você quer saber sobre os signos, então você coloca lá Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, etc. Né? Você coloca aqui o símbolo, coloca o nome e atrás você coloca as informações aqui que você considera relevantes. Você pode escrever qual é o regente, qual a data, quais as características daquele símbolo, e só ao fazer isso já ajuda você a memorizar, e também você pode usar isso como, enfim, como um jogo para que você possa ir memorizando cada vez mais. Faça a mesma coisa com outros elementos, por exemplo, planetas, né? Olha, qual que é a função de Mercúrio, qual que é a função de Vênus, qual é a função de Marte, qual é a função da Lua na astrologia. E atrás você coloca lá, olha, né? Por exemplo, Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem, né? A capacidade de raciocínio, tal e tal. Então, é uma forma de você memorizar. Aqui um outro, por exemplo, casa 10. O que significa casa 10? Você coloca lá, né? Carreira, reputação, o que está acima, enfim, você vai colocar as informações aqui. Porque é o seguinte, pessoal, dentro da astrologia a gente tem uma espécie de tabuada. Ou seja, existem alguns elementos que nós temos que memorizar de início, e depois, claro, isso vai ficar muito mais dinâmico, não vai ficar tão mnemônico, né? Não vai ficar tão decorado, isso vai se tornar vivo. Mas talvez no início a gente tenha que decorar sim algumas coisas. Então, uma dica é usar os flashcards, ou também como são chamados, cartões de memória. Bom, sétima dica: aprenda o básico de um programa de cálculos astrológicos. Gente, veja só. A astrologia, até bem pouco tempo atrás, para que você fizesse um mapa astrológico, isso era feito manualmente. Ou seja, você tinha que pegar uma tabela, chamada Tábua de Efemérides, que era um livro grosso lá, que tinha as posições planetárias, e desenhar tudo aquilo à mão. Então, só para você desenhar o mapa, já levava um tempão. Às vezes você tinha que fazer um curso só para aprender a delinear, calcular o mapa. Hoje em dia, a gente não precisa disso, porque existem programas que fazem os cálculos para a gente. Existem programas comprados, aos mais variados preços, e existem opções gratuitas na internet. Vou mostrar uma para vocês aqui, que é uma que eu particularmente gosto. Aqui, só deixa eu entrar que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos aqui, compartilhar a tela, que é essa aqui, o astrosic.com, né? Onde você pode calcular facilmente o mapa astrológico. Então você aprenda, entre lá com a data. Eu fiz um vídeo aqui, olhe na lista aqui, né, de vídeos do canal Realidade Fantástica, na playlist aqui do Astrologia e Transformação, que eu ensino como usar um programa de cálculo astrológico. Então, entrar com a data, a data, o horário, o local, e aprender a usar basicamente um programa de cálculo, porque é aí que você vai gerar os mapas astrológicos. Então, essa é uma outra dica que é importante para aprender astrologia. Então, não, como eu disse, não precisa você comprar nada de início, você pode usar inúmeras opções que existem gratuitas aí na internet. Bom, claro, agora você está pensando, puxa,
Já aprendi lá o significado dos signos, dos planetas, das casas, já estou observando ali no programa, já fiz meu mapa astrológico. Agora, gente, é importante que você faça fichas das suas análises. Veja, é importante ter um caderninho. E isso é muito importante. Então, quando você for fazer delinear um mapa, e olha, o Sol está em Câncer. Então, coloca lá na ficha da fulano de tal. Sol em Câncer, é isso, é aquilo. Lua está em Capricórnio. Lua em Capricórnio é isso e aquilo. A Mercúrio Mercúrio também está em Câncer, então o pensamento é muito conectado com a emotividade. Então você vai consultando os manuais e preenchendo a ficha de forma que você, de início, isso eu usei muito no início. Quando eu comecei a aprender, eu olhava o mapa e ia anotando tudo, fazia uma ficha da pessoa. Então, isso é algo que nos ajuda a memorizar, né, muito do que se trazem nos manuais e tornar depois mais dinâmico. Vai chegar um momento que você não vai mais precisar desse recurso, mas esse é interessante. Bom, a nona dica é o seguinte, isso é muito importante, gente. Isso é uma coisa assim que eu considero fundamental. Derive seu conhecimento da prática. Prestem atenção. Derive seu conhecimento da prática. O que eu quero dizer com isso? Gente, de início, claro, nós vamos acreditar nos manuais, certo? Você vai pegar um livro de astrologia e ele vai dizer, olha, Mercúrio representa isso, Vênus representa aquilo, o Sol em Escorpião é tal característica. Ótimo, a gente vai ter aquilo como autoridade. Mas a maior autoridade é a observação. Ou seja, quando você começa, você começa fazendo o mapa, analisando o seu próprio mapa. Depois um mapa de uma pessoa que você conhece muito bem, e você começa a olhar no mapa e olhar, observar a pessoa e ver que o mapa astrológico tem essa capacidade de descrever as pessoas. E você começa a construir o seu conhecimento observando isso nas pessoas. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, gente, tem pessoas que fazem declarações assim muito estranhas sobre astrologia, né? Misturam com questões assim muito exóticas. E se você começar a acreditar em tudo que não está muito bem fixado na tradição astrológica, talvez você se perca. Então, comece com os fundamentos, né? Estude os fundamentos e derive o seu conhecimento da prática, da observação. E, finalmente, né, a última dica foi o que aconteceu comigo, eu passei por todos esses processos, considere fazer um curso de astrologia ou ter uma mentoria. Eu tive uma mentoria, né? Quando eu estava estudando, etc., eu senti que eu precisava de um auxílio, um astrólogo mais experiente que eu me orientou acerca de diversas questões. Isso foi muito importante no avanço. Ou você pode fazer um curso. Existem cursos por aí em várias faixas de preço, né, em vários de qualidade, né, e um que eu indico, claro, né, fazendo aqui a propaganda, é o nosso curso aqui do canal Realidade Fantástica. Você pode ver o link aqui na descrição e no final do vídeo eu vou deixar um outro videozinho explicando um pouco mais do curso, né? Mas pode ser outro. Não digo que o nosso é o melhor, mas eu acho que o nosso é muito bom e está num preço bem legal. Então, gente, esses são assim 10 dicas que eu deixo para que você possa aprender astrologia, possa avançar no seu conhecimento astrológico, sempre tendo em mente que você tem que ter os objetivos claros. Se você tiver objetivo, tiver foco e definir uma rotina de estudo, você tem tudo para avançar nesse campo sensacional de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Vejam o nosso recadinho no final do vídeo e lembramos sempre que o mistério está entre nós. Até nosso próximo vídeo. Quer aprender astrologia? Então, este recado é para você. Meu nome é Marcos Kuznick, sou astrólogo profissional e membro do canal Realidade Fantástica, e já ministrei centenas de aulas de astrologia. E agora estamos lançando nosso novo curso de astrologia básica,
em um formato de videoaulas. A astrologia tem uma bibliografia, uma quantidade muito grande de livros, de bons livros, disponíveis para serem estudados. Mas talvez você já tenha se frustrado em estudar sozinho ou fica meio perdido com tanta informação. Pois bem, nosso curso vai te dar o caminho das pedras, por assim dizer. Nós vamos falar sobre e analisar os principais elementos que constituem o estudo da astrologia e da análise do mapa astrológico, sem enrolação, com exercícios práticos e com indicações de leitura para que você aprenda a fazer uma análise astrológica. São 26 aulas gravadas, falando sobre signos, planetas, casas astrológicas, aspectos astrológicos, da análise do mapa astrológico e de programas para cálculo. E tudo por um preço especial de lançamento. Acesse a página que está na descrição deste vídeo, conheça o conteúdo e as condições do curso e avance para valer no estudo da astrologia.